facilite sua vida. Há algum tempo atrás, eu ouvi, no início da internet, sabe? 2014, 15, 16, você tem as mesmas 24 horas que o presidente da República ou que a Virgínia e o Neymar. Não, você não tem. Eu já achei que sim, sabe? Eu já fui de me cobrar ao extremo. Já tive alguns burnouts na minha vida. E pensar assim, ok, eu tenho 24 horas. Eu tenho as mesmas 24 horas que o presidente da República. Mas o presidente da República não lava a louça. Você lava? Pois é. O presidente da República também não lava roupa. Ele nem dirige. O presidente da República não vai ao supermercado. O presidente da República não lava a privada. E você lava. A não ser que você seja Virgínia. Então, sim, você tem 24 horas, mas você não tem as mesmas 24 horas que o presidente da República nem a Virgínia. Então, facilite a sua vida de acordo com a sua realidade, principalmente se você é uma mulher, principalmente se você tem filhos e marido. Por quê? Bom, só de ser uma mulher, você já tem atividades indispensáveis de se fazer. Por exemplo, cuidar do seu cabelo, sobrancelha, pele, maquiagem diário, depilação, skincare, cuidados pessoais, treino. Por quê? Porque Harvard explica que mulheres que aparentam ter mais cuidados pessoais ganham mais, por exemplo, têm empregos melhores. Então não é uma opção. A sua imagem fala antes que você tenha a oportunidade de abrir a boca. Eu sempre digo isso em mentoria. Não fazer isso, né, não cuidar da sua imagem é pior, vai te dar menos resultados, vai te deixar menos capaz para você mesma e para os outros. Então, sendo uma mulher, você já tem mais atividades. E aí, se você é mãe, você tem que conciliar os cuidados pessoais com a agenda do seu filho. Por exemplo, ontem foi o aniversário do meu filho. Eu tive que organizar e planejar a minha agenda pro aniversário dele, porque eu sou mãe dele. A não ser que você queira delegar a função de mãe, mas não tem como. Você pode delegar muitas coisas, mas ser mãe é indelegável. Você pode delegar a função de alguém limpar a sua casa, de fazer a sua comida, mas você não pode delegar o papel de ser mãe, porque fala-se muito de progenitor, né? Ter um filho é diferente de ser pai e ser mãe. E, bom, então se você é mãe, você tem que conciliar a sua agenda, a sua vida com a vida do seu filho, porque afinal é o seu sonho, enfim, espera-se que seja assim e que seja também o papel mais importante que a gente cumpra, né? Sobre a maternidade. A maternidade foi assim, das coisas que mais me transformaram. E a transformação não é leve, tá? Não é fácil. Eu sempre digo, eu acabei de gravar um vídeo sobre isso, que não fica mais fácil. É você que fica mais forte. Qual que foi a última vez que você se lembra que você falou assim, meu Deus, eu não vou sobreviver e tá aqui, vivona? Tem aquele meme do gatinho, né, que fala assim, eu vou comer mesmo, nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Deitar o gato todo gordo. Eu vivo amanhã. Bom, se você é mulher, mãe e esposa, você tem que conciliar a atividade de ser mulher. Eu digo que ser mulher já é uma profissão, porque dá trabalho e leva tempo, tem que dedicar tempo. E aí você tem que conciliar tudo isso com o seu filho, com o seu marido, porque isso é importante para você ter uma família, se dar bem com o seu marido, ter um relacionamento bom. Então tem que ter tudo que você... Até uma plantinha, né? Se você tem uma plantinha, você deixa ela lá abandonada, ela vai morrer. Exatamente. Então, assim, relacionamento também. Você tem que dedicar tempo, atenção, né? Agenda, planejamento para isso. E aí, assim, fazer tudo isso
E ter uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de cosméticos, sou sou CEO da marca Daniela Almeida Cosméticos. Vai lá em @Daniela Almeida Cosméticos Oficial. Inclusive o meu sérum queridinho, né, sucesso de venda que está esgotado agora, vai estar disponível para venda no Mercado Livre. Então clica no link aqui da descrição e garanta o seu. Se ele tiver esgotado, espera um pouquinho, depois volta aqui. E para além disso, também sou mentora, porque esse é o meu propósito. Quais são os meus propósitos e valores, né? Primeiro, Deus. Segundo, família. Amor, família. Então tá. Família, amor, Deus, né? Minhas crenças, liberdade, prosperidade e propósito. É com isso que eu tomo todas as minhas decisões. Ano passado, 2025, meu filho fez 4 anos agora. Nós passamos um tempo muito difícil. Meu filho só vivia doente. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu tinha acabado de abrir vaga, né? Um ano antes, praticamente, 6 meses antes, que é um processo longo para a turma de mentoria. E eu tava com as turmas cheias, um monte de aluna, assim, com a cabeça mil, milhão, faculdade, sabe, empresa, um filho doente. Dia sim, dia não, tava na internet, sabe? Eu não sabia mais o que fazer com essa criança. Não sabia mais o que fazer. E graças a Deus, conseguimos um diagnóstico. Diagnóstico do meu filho. Descobrimos que ele tem alergia a leite, ovo, trigo, né? Lactose, trigo, não é celíaco, né? Ele tem um grau de alergia do glúten, corante amarelo e poeira. Bom, eu sou extremamente alérgica, meu esposo também, meu marido saiu muito mais. Só que até então a gente não sabia que ele tinha alergia a essa quantidade enorme de coisas. E aí, nesse ano, eu finalizei tive um baque, né? Porque eu falei assim, meu Deus, o que eu vou dar pra essa criança comer? O que vai ser agora? Como que vai ser a minha vida? Mas, por outro lado, eu fiquei em paz, porque pelo menos eu sabia qual era o problema, porque a minha preocupação era o que tá acontecendo, o que ele tem. E depois disso finalizei as mentorias, as alunas, e praticamente não abri mais turma. E hoje, graças a Deus, Dimitri tá com 4 anos e a saúde dele é outra. Ele tá até gordinho, sempre. Desde que o meu filho nasceu, todo mundo fala, nossa, mas esse menino é magrinho, nossa, mas esse menino... Sabe, porque ele comia diariamente tudo aquilo que tava matando ele. Assim, não matando, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas enfim, hoje passou, sabe? Graças a Deus descobri e superamos. Então não fica mais fácil, é você que fica mais forte. E o que isso tem a ver com facilitar a sua vida? Porque é isso, prioridades em ordem, né? O que é prioridade para mim? Em primeiro lugar, estar aqui ou cuidar do meu filho, que meu filho esteja vivo, bem, com saúde? Cuidar do meu filho, que ele esteja bem, com saúde, e minha família. Então, ano passado, eu dei um stop, né, em algumas coisas. Porque ser mulher é o que eu sempre digo. Para além de você ter que tentar diariamente, eu já vou falar como fazer isso, tá? Tentar facilitar a sua vida. É isso. Imagina que você tem uma casa e aí tem uma goteira lá na sala, outra no banheiro, outra na cozinha. E você fica assim, com os baldinhos tentando tapar as goteiras. Vai ter momentos, por exemplo, do meu propósito de estar aqui, de ser mentora do Método Mais, sabe? De poder estar aqui gravando vídeo pra você, com você, de cumprir isso pra mim, de fazer isso pra mim que é tão importante. Eu tive que deixar a goteira. E aí o balde transbordou. Só que daí eu fui acudir o outro balde. O balde da minha família, do meu filho, né? E é muito sobre isso, tá? Não fica mais fácil, é você que fica mais forte. E hoje superamos, graças a Deus, já sei como lidar com esse problema. Esse problema já não me afeta tanto. Então agora eu já consigo ir lá naquele balde que tinha ficado lá, cheio, transbordando, pedindo socorro, gritando. E o que isso tem a ver com facilitar a sua vida? Porque se você já é uma mulher, já tem a profissão de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, tem uma empresa, sabe, como facilitar a sua vida? Lógico,
vamos pagar uma como facilitar a sua vida, construindo uma autoestima inabalável. A gente vai falar daqui um pouco, vamos falar sobre como no dia a dia. Mas antes disso, é mais importante a gente construir aqui dentro. Por quê? Você nunca será maior do que a sua autoestima. Coloca duas pessoas de um lado, uma de um outro. Uma que tem uma autoestima inabalável e uma que tem uma autoestima miserável. Qual você acha que vai vender mais? A que tem ou a que não tem? Qual você acha que vai ter um relacionamento melhor? A que tem ou a que não tem? Qual você acha que vai ganhar mais dinheiro? A que tem ou a que não tem? Então, construir uma autoestima inabalável, e a autoestima inabalável não é uma coisa que você compra aqui igual esse copo de água. Ou um copo, enfim, uma taça. É uma coisa que você constrói. Eu digo que é sempre assim. Você é um pendrive. E aí, em psicologia a gente fala isso, o seu ambiente, as pessoas que estavam ao seu redor, foram colocando pastinhas ali em você, sabe? Pastinha da autoestima, pastinha da autoconfiança, pastinha, enfim, das crenças de dinheiro, das crenças de poder pessoal, poder ou não poder. Foram colocando pastinhas e você é um pendrive cheio de pastinhas. E é por isso que você é tão parecido com as pessoas que te criaram. O ambiente é mais importante que a genética. Só que em neuropsicologia, a gente fala sobre isso. Neuroplasticidade. Você tem a capacidade de fazer novos caminhos, colocar novos drives, novas pastinhas no seu pendrive mental. Então, como facilitar a sua vida? Por exemplo, primeiramente, construindo uma autoestima inabalável. Porque você nunca será maior do que a sua autoestima. Eu gravei um vídeo sobre isso, falando que não fica mais fácil, é você que fica mais forte. Qual foi o último evento que aconteceu na sua vida que você falou assim, eu não vou sobreviver? Vou morrer, não vou aguentar. E aí você sobreviveu. Eu, por exemplo, quando por mais que eu construo diariamente, por mais que eu tenha um método de voltar para o estado de autoestima, porque é um estado, não é uma posse, não é um produto, não é algo que um pingente, é um estado. E por mais que eu consiga voltar para esse estado, em relação ao meu filho, por exemplo, quando a gente teve o diagnóstico, eu achei que eu não ia suportar. Mas com o tempo, né? E em mentoria, cara, o que acontece dessas coisas assim de porrada? Acontece muito no processo de mentoria, porque na Bíblia fala muito sobre isso, é bíblico, né? Que a uva para virar vinho, ela é colhida, amassada, pisada, fermentada, fica podre para virar o vinho, sabe? A azeitona também, né? A azeitona para virar azeite, ele é aquecido, fervido, espremido para virar o azeite, refinado para virar o azeite. E crescer, evoluir, construir uma autoestima inabalável não é gostosinho, não é sentada na Netflix assistindo. É no processo. Eu sempre digo que a borboleta para a lagarta para virar borboleta, ela pode até querer, sabe, uma pílula mágica. Fala, caramba, me dá uma pílula mágica aí para que eu consiga virar uma borboleta. Não tem pílula mágica. É um método, é um processo e um passo a passo. Isso é o método MAI. Então, clique aqui embaixo no link da descrição, desbloqueie o seu acesso ao Manual do Poder Pessoal Feminino. Esse manual, ele estava disponível apenas para as alunas, tá, de mentoria, ele está liberado para você, é só clicar e liberar o seu acesso. Logo abaixo do Manual do Poder Pessoal Feminino, tem um link aqui também para você garantir o seu ingresso gratuito para o workshop Autoestima Inabalável, que vai acontecer agora no final dessa semana. No final dessa semana, então clica aqui e garanta o seu, porque as vagas são limitadas. Por quê? Porque passar pelos desafios da vida que vão acontecer tendo uma autoestima inabalável, fica mais fácil, fica mais leve. A vida não fica mais fácil, mas fica mais fácil passar pelos problemas. Em psicologia a gente fala, se a vida é feita de problemas, vamos escolher os nossos problemas. Tem um mentor que me
né, o Thiago Nigro, meu mentor financeiro. Ele fala que ele colocou um post falando assim: fazer dieta não é fácil. Comer um monte de porcaria, ficar com obesidade e diabetes também não é fácil. Ser um obeso não é fácil. Economizar não é fácil. Mas viver gastando tudo e maluco com a fatura do cartão também não é fácil. Casamento não é fácil. Mas ser solteiro, viver de relacionamento em relacionamento também não é fácil. Então escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil e desbloqueie o seu ingresso para o workshop Autoestima Inabalável, que vai acontecer, porque fica mais leve transitar pelos desafios tendo uma autoestima inabalável. E só para finalizar, como facilitar a sua vida? Construindo uma autoestima inabalável. Em primeiríssimo lugar, tá? Segundo lugar, por exemplo, se você não pode pagar uma diarista, tenta comprar uma máquina de lavar louça. Cara, a máquina de lavar louça, pra mim, ela é minha melhor amiga, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu e a minha máquina de lavar louça somos, assim, amor. Assim, eu abraço ela e falo: ai, amiga, você é tão incrível. Sabe, se você não puder pagar uma diarista, compra aqueles robozinhos, assim. Às vezes tem na Van disponível também. Eu vi, tava R$500. Parcela. Cara, você tá comprando tempo. Por que as pessoas que têm dinheiro, elas compram tempo? Compram diarista, compram uma pessoa para dirigir, mordomo, não é mordomo que fala, é motorista, compra tempo. Porque o tempo é o mesmo, sabe? O presidente tem o mesmo tempo que você. Só que ele não tem que fazer as atividades que você tem que fazer, então você tem menos tempo que ele. Ele tem 24 horas, você tem, sei lá, 8. Porque você tem que lavar louça. E aí você lava a louça de manhã, sabe, no almoço, de noite tem mais. Eu sempre falo isso sobre a culpa e o cansaço, né, o desgaste, a exaustão feminina. Culpa. Vender, não concluir algo, tipo, não fazer o que era para ser feito. Por exemplo, não cumprir uma lei, você é culpado. Você, sei lá, não cumpriu com uma lei, não pode, por exemplo, roubar. Você vai lá e rouba, aí você é culpado. Aí, o suposto, né, de uma mulher é ser bonita, tá apresentável, o banheiro tem que estar cheirosinho, a louça tem que estar lavada, seus filhos tem que estar engomadinho, bonitinho, as unhas cortadas, o marido tem que estar bonitinho, né? A gente tem que estar gatástica, a gente tem que estar cheirosa, o banheiro tem que estar limpinho, a roupa passadinha. E aí, assim, o que se espera do papel feminino, segundo a nossa sociedade. Só que você sempre se sente culpada, por quê? Você lavou a louça de tarde, de noite tem que lavar de novo. Você foi no mercado semana passada, depois tem que ir de novo. Você limpou a geladeira, tem que limpar de novo. Você deu banho do seu filho de tarde, de noite tem que dar de novo. Então, assim, são tarefas infinitas, as tarefas não têm fim, você pode fazer, depois vai ter tarefa de novo para fazer. Então, tente facilitar a sua vida, tente ganhar tempo. Por quê? Para que você consiga fazer o que é realmente importante. Ler um livro, por exemplo, assistir esse vídeo, por exemplo, ouvir isso que eu tô dizendo para você. Fazer o que é realmente importante, que vai te dar resultado, que vai te deixar mais satisfeita, que vai te deixar mais feliz. Para isso exige tempo, para fazer uma caminhada, para treinar, para fazer um pilates tem que ter tempo. Então compra uma máquina de lavar louça, se você não pode, por exemplo, pagar uma diarista. Compra um aspirador de pó, compra uma máquina de lavar roupa que faz tudo. Então tem que te facilitar a sua vida nesse sentido. Por exemplo, o que eu faço? É importante pra mim a alimentação. Eu também não quero ficar pedindo iFood todos os dias. Porque eu vivi 7 anos da minha vida com bulimia. Fiz nutrição pra tentar me curar da bulimia. E vim parar aqui, ser mentora de mulheres. Falar de autoestima e estudar psicologia. Vim parar aqui, ó, rolê. Então, eu não quero comer porcaria, eu não quero que a minha família coma porcaria, porque eu entendo que a alimentação é algo muito importante. O que eu faço? Eu tento otimizar e facilitar a minha vida em relação à alimentação. Eu também não gosto da minha comida, meu marido gosta da minha comida, eu gosto de cozinhar.
Então, o que eu faço? Por exemplo, o arroz. Eu faço o arroz e quando ele tá quentinho, eu faço uma quantidade legal. Quando ele tá quentinho, quente, eu pego, coloco numa Tupperware e reservo no freezer. Cara, quando eu tô, por exemplo, corrido, com o tempo mais corrido, eu só pego aquilo ali, coloco pra aquecer na panela mesmo e fica fresquinho. Parece que eu acabei de fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer carne moída, eu faço uma quantidade generosa de carne moída e reservo. Com essa carne moída, eu consigo fazer uma sopinha à noite. Muito fácil. Que a carne moída tá preparada, tá pronta, tá temperada e eu congelo. Consigo fazer macarrão pro Dimitri. Consigo fazer arroz com carne e uma salada, por exemplo. Consigo fazer muitas coisas. Você pode fazer almôndegas, enfim. Facilite sua vida, tá? Eu sei que você tem 24 horas e o presidente também tem 24 horas, mas você não tem. Então você tem tipo 8 horas. Porque o presidente, ele tem motorista, sabe? Ele pode fazer uma reunião no Zoom enquanto o motorista dele tá dirigindo. As pessoas ricas compram tempo, otimizam tempo, organizam-se. Organização. Até o PCC, até o crime organizado, crime organizado é mais eficiente que o crime desorganizado. Então, organização, facilitar, otimizar a sua rotina é poder, é mais eficiência para que você consiga fazer o que é mais importante. Por exemplo, o workshop Autoestima Inabalável. Então, clica no segundo link da descrição e garanta o seu ingresso gratuito, online ao vivo gratuito, mas as vagas são limitadas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Otimize a sua rotina, organize a sua vida, facilite a sua vida. Facilite a sua vida, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Eu sempre digo isso, ninguém vai cuidar. É igual o seu cocô, não tem como eu ir lá e fazer por você, é você que tem que fazer. Não tem como ninguém ir lá treinar pra você. Não tem como ninguém comer bem por você. Alguém pode cozinhar pra você, mas comer, essa tarefa é sua. Então, cuide de você. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Manda esse vídeo para aquela poderosa que tá precisando ouvir essas palavras. Dá like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque estamos eu e você juntas construindo um exército de mulheres poderosas que vão aí ser luz na vida das nossas famílias, nas pessoas ao nosso redor. Vão ser instrumento de luz, de paz, de amor, de liberdade, de calma. Esse é o meu objetivo. Beijo, tchau!